Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Olá, seja bem-vindo ao Meio Dia Paraná, que hoje marca presença no Guanabara e na Gleba Palhano. É mais uma reportagem da série dos 60 anos da RPC Londrina. Vamos conversar com moradores e resgatar imagens de uma das regiões que mais cresce na nossa cidade. E falando em crescimento, saiu o resultado do censo do IBGE. Vanessa Navarro, seja bem-vinda, boa quarta-feira. Afinal, quantos somos? Boa quarta-feira para você também, Alberto, para todos que nos acompanham aqui no Meio Dia Paraná. Olha, segundo os dados oficiais divulgados hoje, Londrina tem pouco mais de 555 mil habitantes. Isso está aquém daquilo que foi estimado lá em 2020, quando deveria ter ocorrido o censo, acabou sendo adiado por conta da pandemia. Naquela época se falava em 580 mil habitantes, esperava-se que pelo menos a gente atingisse essa marca, mas ficamos longe disso. Ainda hoje a gente vai repercutir esses números, esmiuçar mais os dados que foram levantados aí, divulgados agora pelo IBGE, inclusive falando de como é que está a nossa colocação aqui no sul do país, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. Aqui na nossa região, das maiores cidades, todas tiveram crescimento, algumas mais, outras menos. Só Cornélio Procópio, dentre as maiores cidades, é que teve uma leve redução na população. Já já, todos esses números para você. O Meio Dia Paraná vai trazer também nessa quarta-feira a conclusão das investigações do ataque a um colégio estadual de Cambé. O resultado do inquérito foi apresentado agora há pouco. Justiça determina que o caso Eduarda Xigemati, sua menina encontrada morta em Rolândia, seja julgado em outra cidade. E acidentes que complicaram o trânsito e deixaram feridos hoje pela manhã. Meio Dia Paraná vai trazer ainda o resultado de uma vistoria do Tribunal de Contas na trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. No ritmo atual, as obras podem ficar prontas só em maio de 2024. Agora, 11h49, hoje é quarta-feira, 28 de junho de 2023. 23 graus nesse momento em Londrina, tempo firme. Aquele céu meio cinzento, até devido à baixa umidade do ar. Vamos juntos até a 1h05 da tarde com mais essa edição ao vivo do seu Meio Dia Paraná. Damos largada a essa edição com a conclusão das investigações do ataque a uma escola estadual de Cambé, o Colégio Helena Collodi, que deixou 2 adolescentes mortos na segunda-feira da semana passada. O resultado do inquérito foi divulgado na manhã dessa quarta-feira por parte da Polícia Civil e acompanhado pela equipe da Catulin Tanã. Seja bem-vinda, boa quarta-feira. Quais as conclusões por parte da Polícia Civil, Catulin? Oi, Alberto, ótimo dia a você, a todos os que estão com a gente. De acordo com os delegados Fernando Ribeiro e Paulo Henrique, delegados de Londrina e Cambé, 2 homens foram indiciados por homicídios duplamente qualificados. Justamente porque os crimes foram cometidos por motivo torpe e sem chance de defesa para as vítimas, ou melhor, o crime. A gente está falando aí da vida de 2 adolescentes que foram tiradas na segunda-feira da semana passada, ali dentro do Colégio Estadual Helena Collodi. Esses 2 homens indiciados têm 18 e 21 anos. Outros 2 de 35 e 39 anos, presos depois, eles estão em prisão temporária. Podem responder pelo comércio ilegal
de arma de fogo e de munição que foram utilizadas para cometimento desse crime ali em Cambé. Hoje de manhã, os dois deram entrevistas e a gente começa com um trecho da entrevista do delegado Paulo Henrique, que é delegado da cidade de Cambé. Hoje nós temos 2 presos preventivamente, um jovem de 21 anos e um jovem de 18 anos, um de Rolândia e outro de Gravatá. Esses respondem por serem, em princípio, sujeitos ativos de 2 crimes de homicídio qualificado. Nós temos também 2 pessoas de 35 e 39 anos que estão presas temporariamente. No momento, eles estão sendo investigados pelo comércio ilegal da arma de fogo e das munições que foram utilizadas como meio para a prática dos atos. O que nós temos de elemento até o presente momento é que essas 2 pessoas não tinham conhecimento, não tinham conluio na prática e na execução desse ataque. Ainda segundo o delegado, um outro homem foi ouvido durante as investigações por ter sido responsável pela venda da machadinha encontrada dentro da mochila do atirador do colégio Helena Collodi. Mas ele foi liberado justamente porque a venda de machadinha não é crime. Esse produto não é um produto ilícito, assim, diferentemente, no caso da venda da arma de fogo e de munição. Disse ainda que o adolescente, que também foi ouvido e liberado durante as investigações, teria auxiliado o atirador produzindo materiais que foram postados na internet como vídeos, inclusive falando sobre situações aí de cometimento de crimes. Nessas entrevistas também ouvimos o delegado Fernando Amarantino Ribeiro, que é chefe da Polícia Civil aqui em Londrina, e ele falou sobre a questão da segurança nas escolas, que não bastam apenas a presença da Polícia Militar e também a presença de segurança privada na parte de fora, mas que outros protocolos precisam ser adequados, precisam ser tomados dentro das instituições, uma vez que essa insegurança e o cometimento de crimes tem se relacionado em vários casos a pessoas que fazem parte da comunidade escolar ou que fizeram em algum momento, como o caso desse atirador de 21 anos que era ex-aluno do Helena Collodi. Vamos ouvir. Nós precisamos criar protocolo do que fazer no momento que o fato acontece, o momento crítico que a gente chama. Nós percebemos nesse ataque em Cambé que os alunos da sala de aula demoram 1 minuto e 4 segundos para reagirem de forma a se proteger. Quando eles ouvem o tiro, eles demoram 1 minuto e 4 segundos para tomar medidas simples, que é se proteger, esconder. A gente viu uma série de falhas identificadas pelas câmeras de segurança neste evento, que a gente pretende, didaticamente, levar esse conhecimento para diretores de escola, para que isso seja disseminado, para que a gente possa se proteger. Os delegados informaram, confirmaram mais uma vez aquela informação que a gente trouxe aqui ao longo da programação da RPC, que foram disparados 16 vezes, Foram 16 disparos de arma de fogo por esse atirador dentro do colégio, mas ele tinha quase 60 projéteis. A arma de fogo teria falhado e por isso, inclusive, o seu Joel, aquele senhor que a gente mostrou aqui, que trabalha por perto, conseguiu segurar o atirador até a chegada da Polícia Militar. Daqui a pouquinho, Alberto, o pessoal que está acompanhando o Meio Dia Paraná, tem uma reportagem completa com outros detalhes da conclusão dessas investigações. É importante reforçar, então, que 2 indiciados por homicídios duplamente qualificados, um de 18 e outro de 21 anos, que estão em prisão preventiva, significa que eles não têm data para deixar a cadeia, e outros 2 de 35 e 39 anos que podem responder pelo comércio ilegal de arma de fogo e munição que foram utilizadas no cometimento desse crime na segunda-feira da semana passada. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Daqui a pouco tem reportagem com mais detalhes, com mais explicações em relação à conclusão desse inquérito. E finalmente foi fechado um buraco aberto em obras da Sanepar no Jardim Ana Rosa, em Cambé. O buraco, segundo os moradores, estava aberto há 8 dias. A Sanepar fez reparos no local, mas não finalizou as obras, como mostramos ontem no Meio Dia Paraná. A sinalização era precária e na noite de segunda-feira um carro chegou a cair no buraco, teve danos, estragos ali na lataria. Depois desse acidente e de muita cobrança dos moradores, a Sanepar informou que notificou a empresa terceirizada responsável pelo serviço, que foi lá e fechou o buraco. O serviço foi concluído, mas os restos do asfalto antigo foram deixados na calçada. Nós questionamos novamente a Sanepar, que disse que os entulhos devem ser retirados ainda hoje pela empresa terceirizada.
Foi concluída a auditoria do Tribunal de Contas na construção da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. O relatório aponta que, no atual ritmo das obras, a trincheira só ficará pronta em abril ou maio do ano que vem. Serão mais aí de 12, 14 meses de atraso, se comparado ao prazo previsto originalmente. Equipes do Tribunal de Contas estiveram em Londrina no começo do mês de maio. Conversaram com responsáveis pela trincheira e vistoriaram os trabalhos no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Leste-Oeste. O pedido partiu do Ministério Público, que investiga os atrasos e aditivos financeiros. O custo inicial de R$ 25 milhões saltou para cerca de 35 milhões. Fotos do auto registradas pela fiscalização deixam claro que ainda tem muito serviço pela frente. Segundo o relatório, o atraso ocorre por chuvas, problemas no planejamento, falhas no cadastro de interferências por conta de obstáculos que poderiam ser encontrados pelo caminho, além de falta de mão de obra e dificuldades de compra de materiais. Mas aponta que parte dos atrasos poderia ter sido revertida com o aumento de funcionários e equipes nas obras. Como o contrato ainda está em execução, a Coordenadoria de Obras Públicas optou por realizar uma fiscalização concomitante até a conclusão dos serviços, de modo que os recursos que já foram empregados possam retornar o quanto antes benefício à população. A fiscalização também culpa a Prefeitura porque os projetos poderiam ser mais claros, com interferências existentes na obra, e poderia ter tido mais agilidade na desapropriação dos terrenos em volta da trincheira no início dos trabalhos. Os fiscais recomendam que o município fiscalize com mais rigor e enviou os documentos ao Ministério Público, que irá analisar se alguém deve ser responsabilizado pelo atraso. O relatório aponta ainda que a situação é preocupante e o ritmo se encontra muito aquém do necessário para finalizar a obra e normalizar o tráfego de veículos. Se mantido o ritmo de 4% de avanço por mês, com 55% dos serviços executados até o período da vistoria, estima-se que a obra será concluída só entre abril e maio de 2024. Bem depois do prazo prorrogado pela Prefeitura, que é dezembro de 2023, e muito além do prazo previsto inicialmente, que era janeiro deste ano. Como encaminhamento do relatório, foi sugerido o prosseguimento da apuração de responsabilidades no âmbito do processo administrativo instaurado de ofício pela Prefeitura Municipal, justamente para avaliar as responsabilidades tanto de agentes públicos quanto da própria empresa no atraso da entrega dos serviços, e também sugerimos o acompanhamento da mão de obra, da quantidade de empregados para a execução dos serviços em campo, de modo que o prazo contratual seja cumprido. O relatório ainda considerou que, apesar dos atrasos, o rompimento com a atual empreiteira atrasaria mais os trabalhos e, por isso, seria inviável contratar outra construtora para assumir a obra. A Prefeitura de Londrina, por sua vez, informou que concorda com a decisão do Tribunal de Contas em relação a ser inviável a rescisão do contrato e que isso resultaria num tempo maior para uma nova licitação e conclusão das obras da trincheira. E que um processo de penalidade aberto pela Secretaria de Gestão Pública apontou a responsabilidade da empreiteira por parte dos atrasos e que, por isso, nesta semana, a empresa será notificada para apresentar a defesa e, se condenada, poderá ser multada pelo município em 5% do valor que ainda falta receber em relação a essas obras. Agora, meio-dia em ponto. Tem muito mais Meio-Dia Paraná ao longo dessa edição. Você vai ver uma reportagem especial passeando pelo Guanabara e a gleba falhando com direito a imagens de arquivo. E você só vê aqui na RTC o desenvolvimento dessa região aí, que hoje tem milhares de londrinenses. Fique por dentro também do resultado do censo do IBGE. Londrina cresceu menos que o esperado, mas manteve a posição de quarta maior cidade do sul do Brasil. E mais, a determinação da Justiça para que o julgamento do caso Eduarda Shigematsu de Rolândia seja transferido para outra cidade. E a reportagem da conclusão do inquérito que investigou o ataque a um colégio estadual de Cambé. Imagens agora de policiais civis que deram início a uma paralisação programada para hoje e amanhã em várias cidades do Paraná. Segundo o Sindicato dos Policiais,
A categoria discorda de pontos e uma reestruturação de cargos da Polícia Civil. O projeto foi enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa. As mudanças propostas pelo governo estão sendo discutidas a partir dessa quarta-feira na Comissão de Constituição e Finanças da Assembleia Legislativa. Imagens agora ao vivo de Londrina. A temperatura segue na marca dos 23 graus, meio-dia mais 1 minuto. Em apenas 1 minuto, intervalo curtinho, o seu Meio-Dia Paraná está de volta. Já de volta com o Meio-Dia Paraná, agora meio-dia e 2. Pessoas em situação de rua que passam as noites em praças e em calçadas na frente de lojas e casas em Londrina estão procurando atendimento médico nas últimas horas, relatando problemas de saúde parecidos. Uma dessas pessoas morreu. Vanessa Navarra acompanhou hoje cedo uma entrevista do secretário municipal de saúde e questionou sobre essa informação que chegou ao longo da manhã aqui para a nossa equipe do Meio-Dia Paraná. Vanessa Navarra, o que foi identificado até agora, o que já se sabe em relação à situação desses moradores? Olha, Alberto, o próprio secretário de Saúde disse que tomou conhecimento desses fatos por meio da imprensa e aí fez contato, então, com as unidades de saúde, que por sua vez também estão aí conversando com o pessoal do Hospital Universitário para entender exatamente o que aconteceu e se já dá para falar em alguma relação entre essas pessoas que apresentaram sintomas de maneira repentina, né? E um caso, inclusive, chamando ainda mais atenção porque evoluiu rapidamente para óbito. Então, o que a gente tem? São 4 pessoas em situação de rua que procuraram a rede de saúde. 3 deles foram às UPAs e 1 teria sido encaminhado diretamente ao HU. A gente tem poucas informações ainda sobre essas pessoas, né? São todas homens. O primeiro, então, um dos casos, né, ocorreu na manhã de ontem, um morador em situação de rua que deu entrada lá na UPA da Avenida Leste-Oeste, né, a UPA Centro-Oeste, com dor generalizada no corpo e também com dificuldade para respirar. Mas, segundo o secretário de Saúde apurou, ele estava num quadro de saturação, né, os sinais vitais bons, normais até então. Só que daí o quadro dele piorou muito rápido, ele acabou tendo uma parada, né, cardíaca e morreu então dentro da UPA. Era um homem de 42 anos. Poucas horas depois, no início da tarde, perto das 2 horas, na mesma UPA ali do Centro-Oeste, um outro homem chegou com a mesma queixa, os mesmos sintomas, também teve uma evolução rápida e foi encaminhado para o HU, um homem de 47 anos. Um outro morador em situação de rua procurou a UPA do Jardim Sabará, lá na Avenida Arthur Thomas, nas primeiras horas de ontem e foi encaminhado também para o HU, um outro homem de 47 anos. E existe ainda um quarto, então, que não procurou as unidades de saúde do município, foi encaminhado diretamente para o HU. A prefeitura, inclusive, está apurando se foi o SAMU que fez esse encaminhamento e, de repente, vai poder também passar mais detalhes. Enfim, não existe ainda comprovada a relação entre essas pessoas e nem se sabe o que ocasionou esse quadro de saúde, né, de muita dor, dificuldade para respirar e que acabou levando a quadros graves, né, um morto e os outros 3 apresentando sintomas bastante graves que inspiram muitos cuidados. A gente conversou então com o secretário Felipe Machado, que falou mais sobre o que se sabe de certo, né, de confirmado até o momento. O que a gente tem de oficial e de concreto é que, a princípio, 4 pessoas, moradores de ruas, buscaram os serviços de saúde. Um veio a óbito, infelizmente, em uma das nossas UPAs. Chegou na UPA com um quadro de falta de ar e mialgia, dor no corpo, dor generalizada, e acabou evoluindo para óbito poucas horas depois do início de atendimento. Outros 3 estão internados em um hospital universitário da cidade, e aí o hospital universitário está fazendo toda essa investigação, se tem conexão entre essas pessoas, as causas. Eles têm toda a expertise e exames, equipamentos necessários para fechar um diagnóstico e entender o que houve em relação ao caso. O Felipe Machado disse também que a Secretaria de Saúde se colocou à disposição
das autoridades, do próprio hospital universitário também, para complementar essas informações. Inclusive, o próprio HU fez contato também com o município para conseguir mais informações sobre esses pacientes. Devido aos sintomas, né, a evolução rápida, chegou a se cogitar a possibilidade de que essas pessoas tivessem sido vítimas de um envenenamento. Sobre isso, o secretário disse que é uma hipótese ainda muito precoce para ser colocada, que é preciso realmente apurar mais a fundo o que ocorreu, né? Inclusive, claro, nesses casos a gente deve ter aí a perícia também do Instituto Médico Legal para apontar qual foi a causa da morte, o que levou essas pessoas a buscar, né, atendimento, e no caso de um desses moradores em situação de rua, vir evoluir então a óbito. A gente conversou também com a HU, a assessoria de imprensa, né, passou para a nossa produtora Cristiane Oia, que está descartada já a suspeita de envenenamento de um dos 2 homens que foram internados na UTI do HU. Permanece a suspeita ainda para um deles, aquele homem de 47 anos. Todos, né, foi confirmado, são homens, então, que vivem em situação de rua, né, vivem nas ruas aí da cidade, mas os 2 internados no HU não teriam ligação a princípio. A gente também procurou a Polícia Civil, o delegado de homicídios, para ver se ele vai investigar isso. Ele disse que ainda não tinha tomado pé dessa situação, mas que vai mandar uma equipe para averiguar essas informações, Alberto. Obrigado, Vanessa. Assunto importante aí que vários setores aí, saúde, a própria polícia, vão ter que investigar de agora em diante. E Vanessa, na entrevista hoje pela manhã com o secretário de Saúde, também se falou de vacinação contra a Covid. Alguma mudança, alguma alteração? Sim, Alberto, uma alteração bastante importante e já valendo a partir de amanhã. As vacinas da Covid-19 pela primeira vez estarão disponíveis na rede municipal sem necessidade de agendamento. Na verdade, não será nem mais possível realmente agendar a vacinação contra a Covid-19, como vinha ocorrendo desde que essas imunizações chegaram, né, à rede municipal, passaram a estar disponíveis para a população. E por que isso? Porque a Prefeitura percebeu que em todos os últimos tempos, né, a questão do agendamento vinha sendo muito pouco procurada, mesmo quando eram feitos mutirões também com agendamento, a procura era pequena. E já em ações em que houve procura espontânea pela população, em shoppings, por exemplo, aí sim houve uma procura maior. Então agora a opção é deixar que as pessoas possam procurar a vacina na unidade de saúde mais próxima de suas casas. A Secretaria garante que tem vacina então disponível aí nos 54 postos de saúde da cidade, atualmente um estoque de 20 mil vacinas, sendo 18 mil delas, 21 mil vacinas, desculpa, sendo 18 mil do tipo bivalente. A gente conversou então um pouco com o secretário de Saúde, falando de como vai funcionar essa mudança e que os pacientes vão encontrar de hoje em diante aqueles que quiserem se vacinar. Estamos implementando a partir da quinta-feira, da próxima quinta-feira, de manhã, em todas as unidades básicas de saúde, da zona urbana e da zona rural, a liberação do agendamento por livre demanda. Basta a pessoa chegar na unidade de saúde e aí a gente pede e reforce que aquelas que vão no final do dia, que cheguem no máximo até às 6h30 da tarde, pelo processo da vacinação, da necessidade de registro nos sistemas do Ministério da Saúde para ser atendida de uma forma confortável. Agora, com essa liberação, tem essa vantagem da pessoa poder ir buscar essa unidade perto da sua casa, sem necessidade de ter vaga, esperar novas agendas, mas, por outro lado, como a unidade tem todo um processo de trabalho envolvido, pode ser que ela demore um pouquinho mais para ser atendida em determinados momentos. Outra desvantagem, além dessa, né, que foi citada para os pacientes, que podem enfrentar uma certa demora quando forem se vacinar, existe também a questão da perda, porque até então a Secretaria organizava, né, a logística, a distribuição das vacinas em postos estratégicos, para que quando ela abrisse um frasco, ela pudesse rapidamente usar as doses, que duram poucas horas, e depois têm que ser descartadas. Agora não, se for necessário você abrir um frasco, digamos, num posto de saúde para apenas 2 pessoas que forem se vacinar naquele dia,
o restante da dose, então vai ter que ser descartado, mas isso é algo que, segundo a Secretaria, já estava previsto. O próprio Estado, né, deu essa orientação de que as prefeituras ofereçam as condições para as pessoas se vacinarem, mesmo que haja aí essa questão da perda. Por outro lado, então, Alberto, o objetivo dessa mudança é tentar fazer com que as pessoas, tendo essa comodidade de poder procurar qualquer posto a qualquer hora, procurem mais a vacina, lembrando que a gente está aí numa época de mais frio, então a tendência é que essa procura aumente e a necessidade mesmo se mostre mais presente, né, das pessoas se protegerem contra a Covid-19, assim como a gente vem registrando também, né, a procura pela vacina da gripe, essa também ainda aquém do esperado. Valeu, obrigado, Vanessa. Alteração válida, então, já a partir dessa quinta-feira. Um policial militar e um ciclista ficaram feridos num acidente hoje cedo. Esse acidente foi no cruzamento da Avenida 10 de Dezembro com a Rua da Natureza, ali perto do Parque Arthur Thomas. Kathleen Tanan, como foi esse acidente e como estão as vítimas? Alberto, eu começo contando como estão essas vítimas. O policial militar foi identificado como Emerson Freitas de Toledo. Ele tem 35 anos e foi levado para a Santa Casa. Segundo o hospital, ele continua em atendimento no pronto-socorro e está fazendo os exames necessários. O hospital ainda não sabe dizer se a situação dele é considerada grave ou não. Vai depender do resultado dessas avaliações e exames que estão sendo feitos. O outro paciente envolvido nesse acidente é um ciclista, o seu Délcio Mariano, de 58 anos. Ele foi levado para o HU, aqui em Londrina também, está consciente e ainda está também em avaliação, por isso não é possível saber se o estado de saúde dele é grave ou não. O fato é que os dois acabaram batendo a cabeça quando o acidente aconteceu e no momento eles nem conseguiram dizer, nem conseguiam se lembrar do que havia acontecido. O acidente foi bem pertinho do Parque Arthur Thomas, ali na Avenida 10 de Dezembro, quase no cruzamento com a Rua da Natureza, que dá acesso ao parque, num horário de bastante movimento hoje pela manhã. Esse policial militar que estava na moto da corporação durante o serviço acabou atingindo esse ciclista de 58 anos. A bicicleta ficou bastante danificada e, de acordo com a polícia militar, existe a desconfiança de que um carro também tenha se envolvido nesse acidente, mas esse veículo deixou o local antes da chegada do socorro. Os dois, portanto, quando questionados, do que havia acontecido, eles disseram que não estavam se lembrando de como o acidente aconteceu. O trânsito ficou bastante complicado por algum tempo na 10 de dezembro, até que eles fossem atendidos, as viaturas saíssem do local e logo depois o trânsito fluiu, mas claro, até ficaram pedaços ali, dos veículos, tanto da moto como da bicicleta envolvidos nesse acidente. A gente vai seguir acompanhando a situação. Por enquanto, eles estão sendo atendidos no pronto-socorro, tanto do HU como da Santa Casa, recebendo atendimento e passando por exames para que possam ser cuidados devidamente depois dessa batida na 10 de dezembro. Alberto. Aí, valeu, Kathleen, obrigado. Acidente que hoje de manhã complicou o trânsito e deixou essas pessoas feridas. Policiais estão investigando a morte de uma criança de 1 ano e 7 meses em Curitiba. A morte aconteceu depois que essa criança foi esquecida trancada pelo pai dentro do carro. O pai prestou depoimento ao Nucria e foi liberado. A morte do bebê foi constatada em uma unidade de saúde de Curitiba. De acordo com a Polícia Civil, o delegado de plantão não encontrou razões para prender o homem que estava extremamente abalado em flagrante. Isso porque não foram encontrados indícios de intenção neste caso. O bebê de 1 ano e 7 meses era adotado por um casal que passou 6 anos na fila de espera da adoção. Para a Polícia Civil, o pai contou que no começo da tarde de terça-feira iria deixar o filho na creche, uma atitude que ele não estava acostumado a fazer na rotina da família. O pai disse que acabou não entregando a criança na unidade de ensino e seguiu para o local de trabalho, uma oficina mecânica, onde realizou a rotina de serviços normalmente. No fim do dia, por volta das 5 da tarde, é que o pai percebeu que o filho estava dentro do veículo há aproximadamente 4 horas. Ele então chamou um familiar, que também é colega de trabalho, para tentar resgatar a criança. De acordo com o delegado que está à frente do inquérito, o bebê de 1 ano e 7 meses ainda tinha vida quando foi retirado pelos familiares do carro. O tio tentou reanimar a criança, mas sem êxito, e depois deslocaram até a unidade de saúde.
O inquérito já está aberto no Nucria e o delegado vai avançar nas investigações, buscando depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Isso para verificar a veracidade da versão apresentada pelo pai do bebê de 1 ano e 7 meses que morreu na terça-feira em Curitiba. Conforme o avanço das investigações, o homem poderá ou não ser indiciado por algum crime. Foi uma situação que ocorreu no final da tarde de ontem e foi recepcionada pela Central de Flagrantes. O delegado de polícia decidiu pela não lavratura de flagrante em função da vítima estar extremamente abalada e, em tese, não houver dolo para o cometimento de homicídio culposo. No entanto, não descartamos a possibilidade de prosseguimento de um inquérito policial aqui na nossa unidade pelo abandono de incapaz com resultado morte. Vamos proceder com investigações, até mesmo para verificar se houve negligência ou não na deixada dessa criança no veículo. Pode ocorrer com as investigações de se apurar uma ausência de culpa do pai. Então a gente vai tomar bastante cautela para verificar se a versão apresentada em interrogatório é verídica ou não. Inicialmente, o inquérito tem um prazo de 30 dias para ficar pronto, mas esse prazo poderá ser prorrogado. Falar do tempo com imagens do início da manhã. Mais uma quarta-feira com tempo firme, com sol em todo o Paraná. Algumas áreas de nebulosidade, mas chuva, nada. Mais um dia de tempo seco no nosso estado. É um tempo característico do inverno. Agora imagens ao vivo de Londrina com seu belíssimo céu azul. A temperatura subiu 1 grau desde o início do jornal. Temos agora 24 graus por aqui. Ao vivo também, imagens de Maringá, da Cidade Canção, com 26 graus. Ela está um pouquinho mais quente, tempo firme também nesse começo de tarde de quarta-feira. Aqui na tela, você confere comigo, o sol predominando com força em todo o norte do Paraná, um pouco mais ao sul, algumas áreas de instabilidade, mas sem qualquer previsão de chuva. E bem na divisa do Paraná com Santa Catarina, registro de geada fraca no início da manhã. Aqui no norte do estado, as mínimas foram de 10 graus em Ortigueira, 11 em Congonhas, 12 em Arapongas e as máximas chegando aos 27 em Arapongas e Açaí e aos 28 graus em Florestópolis. Londrina registrou hoje a mínima de 13 graus, a máxima prevista ao longo da tarde é de 27, à noite teremos ainda 25 graus. E também por aqui, nada de chuva ao longo dessa quarta-feira. Falar agora do censo do IBGE, que finalmente teve divulgados os primeiros resultados. E com esses resultados, mostrando que Londrina chegou a quase 556 mil habitantes. 35 mil a menos do que aquela estimativa do IBGE lá em 2020 e 2021. Os resultados foram divulgados hoje pela manhã e mostram que o crescimento da população perdeu força em várias cidades do país, inclusive em grandes municípios. Em meio a esses números, Londrina manteve a posição de 4ª maior cidade do sul do Brasil. O resultado do censo mostra uma nova cara das cidades. O crescimento do mercado imobiliário, com mais casas e apartamentos, deu a impressão de que a população aumentava no mesmo ritmo. Mas por trás disso estavam novos hábitos e costumes. Estão nascendo menos crianças, as famílias ficaram menores e muitos imóveis têm pessoas morando sozinhas. Em Londrina, eram 506 mil habitantes no censo de 2010. Em 2021, projeções do IBGE indicavam 580 mil moradores. Mas agora o censo fechou em 555.937 habitantes, crescimento de 9,7% ao longo de 13 anos. O censo 2022 também revelou que a densidade demográfica de Londrina é de 336,41. O dado indica o número de habitantes por quilômetro quadrado. Já a média de moradores por domicílios particulares é de 2,64 pessoas em cada casa ou apartamento. Em termos de domicílios, nós tivemos um crescimento de cerca de 30% no número de domicílios. Então, nós tivemos 247.277 domicílios recenseados em 2022. Então, por conta dessa redução do número de famílias, apesar de a gente ter um 30% de aumento no número de domicílios, o aumento populacional foi somente 9,7%. Então,
acaba compensando um pouco esse crescimento de domicílios. Dentre as maiores cidades do sul do Brasil, Curitiba manteve a liderança, mas perdeu o ritmo de crescimento. Ficou em 1,2%. Municípios vizinhos cresceram mais, o que fez a média populacional da região metropolitana da capital ter desempenho bem melhor. Curitiba fechou com mais de 1.773.000 habitantes. No sul, depois, vem Porto Alegre, que teve queda no número de moradores desde o último censo. Joinville manteve a terceira colocação com 616.000 moradores. Na sequência, vem Londrina e na quinta posição, Florianópolis. Havia receio de que a capital catarinense ultrapassasse Londrina porque cresceu bastante nos últimos anos. Mas o resultado final apontou 537.000 moradores. Em relação às maiores cidades do Paraná, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel tiveram crescimentos acima de Curitiba e Londrina. Maringá chegou a 409.000 habitantes, Ponta Grossa 358.000 e Cascavel 348.000. Segundo o IBGE, 96% da população de Londrina foi efetivamente recenseada. Quem não foi encontrado, o IBGE fez um lançamento por estimativa para chegar a esse resultado final. Nós temos entrevista também do IBGE ao longo da manhã, analisando o resultado do censo. Em relação à estimativa que nós tínhamos, a estimativa ela ficou em torno de 5% abaixo do que era esperado para Londrina. Isso porque nós tivemos uma distância muito grande, um tempo muito grande em relação ao censo de 2010, e conforme vai passando o tempo, essa estimativa vai ficando cada vez mais imprecisa. Nós não tivemos a contagem que era prevista para o meio da década, e por conta disso essa estimativa ela foi perdendo essa precisão. Mas não ficou um percentual tão alto abaixo, ficou em torno de 5%. Esses números já começam a ser analisados também em cada cidade e os impactos para o futuro, para o planejamento dos municípios. Vanessa Navarro, em Londrina, como esses dados foram recebidos? Pois é, Alberto, a gente conversou aí com representantes da sociedade civil organizada e pelo menos um deles, uma dessas entidades, não só se surpreendeu com os números, como disse até que eles não condizem com o que vem se percebendo na prática, na realidade. A gente conversou com o vice-presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil em Londrina, para quem, claro, qualquer número referente a tamanho da população, números domiciliares, interessa bastante. E o que o pessoal afirma é que os números de mercado vinham mostrando que Londrina se aproximaria daquela estimativa lá de 2021, de 580.000 habitantes pelo menos. Eles chegam mesmo a trabalhar com um número em torno de 600.000 habitantes. Eles falam, inclusive, que talvez esses números de alguma forma tenham aí que ser revistos, o que eles acreditam que pode ter tido um impacto, mas não tão grande quanto o que se viu nesses números, é aquela certa parcela aí da população que vem estudar, trabalhar aqui na cidade, mas continua morando oficialmente, com família em outra cidade, mas as pessoas estão, de fato, vivendo aqui em Londrina, mas não aparecem no censo. Mas essa é uma parcela que eles estimam aí em cerca de 40.000 pessoas. Então, ainda não explicaria o que para eles é uma diferença, então, um descompasso entre os números oficiais e o que se vê na realidade. Vamos ouvir, então, a opinião do vice-presidente do Sinduscom, Gerson Guariente, sobre isso. Esses números não estão batendo, porque a quantidade de empregos que a gente vem ofertando e que a gente tem, por exemplo, demanda para isso e tem a oferta de emprego e tem demanda, as pessoas estão procurando. Então, se a gente tivesse, talvez, num crescimento tão baixo quanto esse que está sendo colocado, não haveria oferta de mercado, não teria demanda para contratação. Tem muito empresário vindo de fora, tem bastante atividade nova sendo desenvolvida em Londrina. Nós não temos visto isso, tá? Então, é uma surpresa o número, a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de carinho, mas, de qualquer forma, a gente tem um olhar de mercado de uma cidade de 600.000 pessoas. A demanda é para isso, os volumes de negociados são esses, as conversas são compatíveis com isso, e a gente vai continuar trabalhando nesse número e olhando daí, de repente, uma previsão para o futuro um pouquinho diferente.
Agora, claro que os números oficiais aí, sacramentados pelo IBGE, eles têm uma importância enorme. São esses números que vão nortear uma série de políticas públicas e também, esse sim, um fator acho que mais preocupa muitas prefeituras, né? Também tem um impacto em toda a sociedade, é a questão do rateio de recursos, de impostos, o ICMS, por exemplo. A distribuição acaba desfavorecendo aqueles municípios que encolhem ou, no caso de Londrina, não crescem tanto quanto o esperado. Mesmo assim, o vice-presidente do Sinduscom diz que em termos de mercado, né, em termos econômicos, eles vão seguir trabalhando com a projeção de uma população maior. Inclusive, o mercado se mantém aquecido. Como ele já mencionou, né, todas as unidades, né, que eles vêm lançando, diz que estão sendo vendidas, né, é uma das provas, segundo o Sinduscom, de que a população não teria encolhido. Embora a gente saiba que existe, como a gente mencionou na reportagem, aquele perfil de menos pessoas morando por domicílio, mas enfim, o Sinduscom vai trabalhar sim com a possibilidade, a hipótese de que a população de Londrina seja maior do que esses números. A gente separou mais um trecho da entrevista, né, do pessoal do Sinduscom, que está representando aí, de certa forma, um bom setor da sociedade civil organizada. Se a gente pegar a história dos últimos 10 anos, a média nossa de produção de imóveis novos em Londrina é de 3.500 unidades ano. Tá? Se a gente considerar que vem produzindo todos os anos esse número, a gente tem um crescimento importante, tá? Que é um crescimento na faixa de mais ou menos 2% do número de imóveis sendo lançado todos os anos, que tem que ser vendido para alguém, né? Então a gente vai olhar o outro lado. Os estoques das nossas empresas estão baixos, ou seja, tudo que nós colocamos no mercado foi vendido. Foi vendido, tem que alguém estar usando isso, né? Porque nós não estamos com a cidade vazia, fantasma, com ninguém usando. Nós não temos previsão nos próximos anos de diminuição de ritmo de crescimento, ao contrário, a gente tem uma previsão de uma demanda de mercadorias importantes. Tá aí, então, uma opinião, né, das muitas que com certeza agora vão sendo formadas com base nos números que foram mencionados. Falando em números, vamos refrescar aí alguns deles, então, que saíram hoje, os dados oficiais divulgados finalmente aí do Censo 2022. A gente separou em algumas telas, lembrando o que se tinha lá em 2010, que foi a data do último censo oficial, o que era projetado em 2021 e o que a gente teve agora. Então, Londrina, a gente tinha aí 506 mil habitantes em 2010, projetados no censo aí de 2 anos atrás, 580 mil habitantes e agora oficialmente, então, 555 mil. Em termos de, falando aí do sul do país, a gente permaneceu na mesma posição, né, das últimas estimativas. Então, Curitiba em primeiro lugar, em seguida Porto Alegre, Joinville, Londrina e Florianópolis. Essas cidades também acabaram tendo um crescimento um pouco menor do que o que era estimado. Falando aí também das maiores cidades do Paraná, Londrina também continua ocupando a vice-liderança. Curitiba está em primeiro lugar, agora com 1.773.000 habitantes. Londrina, né, com os 555 mil, quase 556 mil, que a gente já mencionou. Maringá, 409 mil, Ponta Grossa, 358 mil e Cascavel, 348 mil. Alberto, com certeza os números ainda vão repercutir, ainda vão dar muito o que falar nos próximos dias. A gente ouviu um representante aí do Sinduscom, né, de um órgão muito ligado ao mercado, mas claro, tem o pessoal das políticas públicas, prefeitura, estado, que agora vão analisar todos esses dados e ver o que vão fazer com isso em termos de planejamento, de distribuição de recursos. Sem dúvida alguma, né? Ainda vem muito questionamento por aí. Obrigado, Vanessa, que já retorna para conversar com a gente. Nós separamos também os dados das maiores cidades aqui da nossa região. Não teve uma alteração na ordem das maiores cidades, mas tivemos ali uma alteração de perfil de população e várias cidades. As menores perderam população, mas também temos uma, Cornélio Procópio, que é das maiores e também diminuiu. Olha só, Apucarana fechou com 130 mil habitantes, é a segunda maior da região, com crescimento. Crescimento também na população de Arapongas, chegando a 119 mil moradores. E Cambé, 107 mil moradores. São as 4 cidades da nossa região que têm populações
acima dos 100 mil habitantes. Na tela a seguir, você vai conferir mais cidades grandes da nossa região. Pela ordem, Rolândia, chegando a 71 mil moradores. Ibiporã, 51 mil. Cornélio Procópio, veja só, dessas cidades maiores, é a única que teve redução de quase 47 mil para 45.206 habitantes. Santo Antônio da Platina, com crescimento, 44 mil habitantes. E Jacarezinho, aí com 40 mil habitantes. São as 9 maiores cidades da região de Londrina. O IBGE também tem explicações sobre o perfil de crescimento das cidades aqui da nossa região. Acompanhe. Falando sobre alguns municípios da região de Londrina, alguns municípios que tiveram um crescimento considerável também, então nós temos o município de Rolândia. Rolândia, ele cresceu em torno de 23%. Ele tem hoje em torno de 71.670 habitantes. O município de Arapongas também a gente pode destacar, ele está com 119.138 habitantes, com um crescimento de 14,4%, isso sempre com relação ao censo de 2010. O município de Cambé também a gente teve um crescimento de 10%, 10,8%, com 107.208 habitantes. O município de Apucarana é um crescimento de 7,6%, hoje está com 130.134 habitantes. E o município de Ibiporã, hoje com 50.603 habitantes, com um crescimento em torno de 7%. Então esses municípios a gente coloca como destaque ali em termos de crescimento na região. O nosso Meio Dia Paraná é transmitido para dezenas de cidades e lá no G1 você pode conferir como ficou a população da sua cidade. Tem o QR Code aparecendo aí na tela, você posiciona a câmera do seu celular e será direcionado para essa reportagem do G1 com os dados detalhados. Se não deu para posicionar o celular, entra no nosso site e lá tem a população de todos os 399 municípios do Paraná e também outros dados Brasil afora. Vale a pena conferir. Série B do Brasileirão teve rodada ontem à noite e com os últimos jogos o Tubarão caiu na tabela de classificação e entrou na zona de rebaixamento. Hoje, o Leque volta a campo às 7h30 da noite no Estádio do Café. O Londrina pega o Juventude hoje aqui no Estádio do Café com uma missão: voltar a vencer. É um jejum que já dura mais de um mês. São 6 jogos seguidos sem ganhar. Só que o empate contra o Avaí no último sábado mudou um pouco os ares no Tubarão, quebrou aquela sequência de 5 derrotas e, quem sabe, pode começar a fazer o time subir na tabela. Eles estão se entregando, estão participando muito bem e principalmente comunicando, né, a forma como eles estão sentindo essa cobrança, né, e a responsabilidade de poder jogar e buscar essa vitória aí que nós estamos esperando já há algum tempo. E o Londrina conta com o apoio do torcedor na arquibancada. Para este jogo, a direção fez uma promoção. O sócio-torcedor pode comprar ingressos promocionais, 3 ingressos no máximo, com preços de R$ 20 para a arquibancada e R$ 40 para o setor coberto. É uma forma de aproximar a torcida para ganhar essa força a mais e fazer o Londrina reagir na competição. Eu acredito sempre. A gente tem que trabalhar o máximo deles e entregar o máximo para eles. E criar um diferencial competitivo. Diferencial competitivo nosso é luta, entrega, participação, é correr mais. Tem mais Tubarão daqui a pouquinho no Globo Esporte. Ô Alberto, estou aqui na redação do Globo Esporte, né? Daqui a pouco começa o nosso programa, a gente está preparando uma super edição que vai falar muito sobre Libertadores, mas a gente precisa falar do Londrina também, né? Porque o Londrina vive um momento muito complicado. O Tubarão não vence há 6 jogos e joga hoje, né? Vai enfrentar o Juventude, que é um time que conseguiu uma recuperação nas últimas rodadas da Série B muito boa. O Londrina, o contrário. Londrina vive um momento difícil, não vence há 6 partidas, né? Quebrou uma sequência de 5 derrotas na última rodada, né? Contra o Avaí no empate em 0-0, mas hoje, jogando em casa, precisa vencer para evitar aí a zona do rebaixamento. É o caminho obrigatório para o Londrina. Estamos aqui na torcida para o Tubarão para dar tudo certo, para a torcida ficar numa boa. Sobre a Libertadores, né? Importante dizer que hoje tem mais uma sequência de rodada decisiva. O Flamengo, por exemplo, entra em campo, está praticamente classificado, mas precisa confirmar isso. Tem Curitiba em busca de técnico, tem muita coisa. Tá muito legal. Convocação, né, da seleção feminina para a Copa do Mundo. Enfim, um super GE. A gente está esperando a galera daqui a pouco, logo depois do Meio Dia Paraná.
E no próximo bloco, já depois dos comerciais, chegou a vez da Gleba Palhano e do Parque Guanabara. Foi mais uma reportagem dos 60 anos da RPC Londrina, indo para pertinho dos nossos telespectadores, conhecendo um pouco mais da nossa cidade. E você pode participar mandando fotos aí na Gleba Palhano, no Guanabara, fotos recentes, fotos históricas também. É logo após o intervalo. Agora, imagens ao vivo ali da BR-369, a Avenida Brasília, o trecho da rodovia que corta Londrina, pertinho do cruzamento da Avenida do Sol, ali acesso ao bairro Nossa Senhora da Paz. Teve um acidente agora há pouco por lá e meia pista teve que ser interditada para atendimento. Tem lentidão nesse momento, equipes do SAMU e dos bombeiros estão por lá. Os bombeiros tiveram que quebrar um dos vidros do carro para retirar o motorista. Ele está sendo atendido já numa ambulância do SAMU. Os bombeiros ainda não divulgaram o estado clínico deste homem que perdeu o controle do veículo e provocou esse acidente que agora está interditando parcialmente a BR-369, ali pertinho do cruzamento com a Avenida do Sol. Já passamos pelo Xangri-Lá, 5 conjuntos, região das Vilas Nova, Recreio e Casone. Hoje, a série dos 60 anos da RPC Londrina marca presença no Parque Guanabara e na Gleba Palhano, região que viu disparar o número de moradores. Vanessa Navarro, o que explica a cidade ter crescido tanto aí para esses lados? Olha, Alberto, lá nos anos 90, a cidade já tinha se expandido bastante em toda a área central e também na Zona Norte, como já mostraram, inclusive, as reportagens que você mencionou. Já que para os lados da Zona Sul, o que não faltava era espaço. A Palhano, até então, era uma grande fazenda. E aí, empreendedores, os mais visionários, começaram a enxergar o potencial dessa região. Há quem diga que o que alavancou esse crescimento foi a construção de um grande shopping. Depois já começaram a surgir os primeiros edifícios, ruas e avenidas foram se desenvolvendo, né? O poder público, inclusive, forçado a abrir os acessos para essa região que vinha crescendo rapidamente. Mas o fato é que a população também respondeu a isso e não teve facilidade, não teve dificuldade, aliás, para se apaixonar pela Gleba Palhano. Afinal, que outra região tem também um lago Igapó em pleno quintal? Mas não só de lago, de prédios é feita essa região. Também tem as casas antigas e muitas memórias ali ao redor, no Parque Guanabara, onde a gente teve o prazer, então, de ouvir alguns moradores. Com esse lindo fundo aqui dos prédios da Gleba Palhano, a gente chama então mais uma reportagem da nossa série, do nosso passeio pelos bairros em comemoração aos 60 anos da nossa RPC Londrina. É um bairro que a gente já enxerga de longe, que se impõe no horizonte com seus gigantes de concreto. Um fenômeno de crescimento que surpreende até quem testemunhou o processo bem de perto. Eu imaginava que iria crescer, mas não nessa proporção. A Gleba, como a gente conhece hoje, é muito recente. Um lugar ainda em construção. Ironicamente, por trás de tantos prédios, de tanta modernidade, existe a história de ocupação mais antiga de que se tem notícia em Londrina. Anterior até ao nascimento da cidade. Antes da chegada dos ingleses, já existia aqui a Fazenda Palhano, que deu origem ao famoso nome. Era tão grande que ia até onde a vista alcança, e onde ela não alcança hoje, com tantos edifícios. Em 1919, o agrimensor Mábio Gonçalves Palhano foi contratado pelo governo do estado para fazer a demarcação de terras no norte do Paraná. Para isso, trouxe os irmãos Eber, Edson e Kepler. Os Palhano acabaram ficando com uma gleba, nome que se dá a uma porção de terra não loteada. A propriedade tinha em torno de 29 quilômetros quadrados. Londrina seria fundada somente depois, em 1934. No fim da década de 30, a prefeitura comprou dos irmãos a área onde foi instalado o primeiro aeroporto da cidade.
Por muito tempo foi o ponto de chegadas e partidas de quem tinha dinheiro suficiente para fugir das estradas cheias de poeira ou lama daquela época, até ser desativado em 1953. No lugar, hoje, estão o centro de eventos e o acesso a condomínios horizontais e restaurantes rurais. Também nas antigas propriedades dos irmãos Palhano, nasceu o campus da Universidade Estadual de Londrina. O terreno foi doado ao Estado nos anos 60 para a construção da UEL. Nos anos seguintes, a Fazenda Palhano foi sendo dividida em chácaras e algumas em lotes, vendidos para famílias que tinham o sonho de ter a própria moradia. Foi assim que chegou aqui a dona da risada mais gostosa que você vai ouvir hoje. Vivendo há 54 anos na mesma casa, Dona Orivalda é uma das moradoras mais antigas do Parque Guanabara, bairro que ainda mantém vivas memórias e características do passado, mesmo invadido pelos edifícios modernos. A casa dela é um dos poucos imóveis de madeira que restaram na região. O marido de Dona Orivalda foi um entre dezenas de funcionários do antigo frigorífico Frinorpa, incentivados a se mudar para cá. Mas foi um sacrifício para pagar, minha filha, isso aqui. Gente de Deus, não foi fácil não, viu? Foi muito difícil. Difíceis também foram os primeiros anos na região. Era terrível aqui, filha. Começo... Nossa Senhora! Essa subida do Igapó ali, só Jesus da causa. A subida era assim, né? Era morro. Então... a rua era lá embaixo, no buraco, e em cima era barranco. Se você tinha que andar na rua, porque se você subisse no barranco, daí que hora que você ia descer no barranco? Reginaldo também viveu num Guanabara de muitas subidas, descidas e boas lembranças. A minha infância foi aqui em cima, onde estão esses prédios atrás da gente ali, o Quinta da Boa Vista. Ali era os morros que a gente subia para soltar pipa, para brincar. Minha infância foi brincando de carrinho de rolemã aqui nessas ruas aqui. Também são marcantes as memórias do Centro Comercial Guanabara, quando ele ainda abrigava boxes de pequenos comerciantes, à moda dos antigos mercados municipais. O pai de Reginaldo manteve uma padaria lá por muitos anos. Que antes era um complexo de comércios, tinha farmácia, tinha padaria, tinha mercado. E hoje mudou tudo, modificou tudo. Tempos que sobreviveram na memória de alguns moradores e em registros, como o que encontramos no edifício Matisse, na Avenida Madre Leônia Milito. Uma modesta placa exposta dentro do condomínio registra que em 1951, o pioneiro Rodolfo Massaro montou bem aqui uma serraria. Mas nada modificaria tanto a região como a construção de um shopping no fim dos anos 80. O terreno escolhido ficava no meio do nada, como se dizia na época. Aqui era um descampado, né? A estrada que hoje é a Madleone, que dá lá no shopping, começa a rodovia Amado Palhano, era de terra, era uma estradinha de terra. Então, quando nós víamos aqui mostrar para as âncoras, por exemplo, nós estamos desenvolvendo o shopping, mostrava na planta e tudo mais. E vamos ver o local. É lá, naquele morro lá longe, porque não dava nem para chegar, quando chovia era impossível de chegar. O engenheiro agrônomo Luiz Figueiro de Melo, contratado para prestar consultoria ao projeto do shopping, conta que enxergou o potencial daquela área, mas precisou vencer resistências. Tinha a visão de fazer o shopping na Higienópolis, entre Goiás, Espírito Santo e Belo Horizonte. Imagine se isso tivesse acontecido, o strike, nossa, como é que seria o entorno disso, né? Que a gente tinha uma visão de desenvolvermos aqui um empreendimento que fosse suprarregional, que atendesse uma região num raio de 200 quilômetros. Então ele tinha que ser um mega empreendimento, ele já nasce grande, ele nasce como o primeiro shopping em tamanho do sul do Brasil. Equipes da nossa TV Coroados registraram o avanço das obras. Às vésperas da abertura, até dono de loja botava a mão na massa para entregar tudo a tempo. Tem que ser, senão não vai, ajuda, né? Eu estou fazendo um serviço de eletricista, gesseiro, todo misturado aí.
O Shopping Catuaí foi inaugurado em novembro de 1990, em uma grande festa com a presença de empresários e políticos. Como previsto, logo se tornou atração para moradores não só de Londrina, mas de cidades de toda a região norte do Paraná e do sul de São Paulo. Reportagem feita um ano depois destacava o estacionamento lotado, como é até hoje, os corredores cheios e as novidades que logo chegavam às lojas. Em que outro lugar da cidade, por exemplo, se poderia encontrar uma calcinha como essa, com almofadas para realçar o bumbum de quem não está satisfeito? Novidades também iam surgindo do lado de fora. O poder público teve que fazer obras para criar e melhorar os acessos ao shopping. A Avenida Madre Leônia Milito foi asfaltada, duplicada e, em 1992, já apresentava problemas de trânsito. Os motoristas não respeitam os sinaleiros e as faixas de segurança para pedestres, provocando muitos acidentes. O entorno nunca mais parou de crescer e num ritmo impressionante. Levantamento feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo mostrou que quase 140 condomínios verticais surgiram somente entre 1990 e 2016, na região que se consolidou de vez com o nome de Gleba Palhano. Nós temos aqui pelo menos 3 grandes empresas imobiliárias, construtoras, que se fizeram em função desse momento de transformação da cidade. Os prédios foram aumentando em quantidade e tamanho. Hoje alcançam até 39 andares. Um desenvolvimento tão rápido e tão recente que fica até difícil acreditar que uma avenida como a Ayrton Senna era assim há menos de 20 anos. Mas nossos arquivos estão aqui para provar. Foram inúmeras reportagens acompanhando discussões, desapropriações de áreas, obstáculos, até a liberação da avenida, que hoje é um dos grandes símbolos da Palhano. A construção rápida, né? E o vital hoje, que liga um ponto ao outro. Feita para desafogar o congestionamento. Foi, e teve um bom resultado, né? Um enorme resultado, convenhamos. Só não nela, né? Exatamente, que todo mundo muda o foco para cá. São milhares de pessoas todos os dias chegando e saindo de prédios residenciais e comerciais, shoppings, lojas, restaurantes, bares e tantos outros serviços. É o endereço da pressa, mas também dos passeios por praças bem cuidadas, das caminhadas curtindo um dos melhores visuais da cidade. Patrimônio de Londrina, privilégio para quem mora pertinho do deslumbrante Lago Igapó. E eu tiro foto mesmo, né? Tendo isso todo dia, eu tô aqui tirando foto, pego meu celular, cada vez que eu vou caminhar eu tô registrando, porque é lindo demais. Eu falo que a Gleba é a parte assim chique de Londrina, né? E ela é encantadora, ela é toda glamurosa mesmo. Eu acho lindo. E pensar que quase todos os vizinhos que Dona Orivalda teve quando se mudou para essa região foram embora em pouco tempo, acreditando que o progresso nunca ia chegar aqui. Ah, isso aqui não vai para frente, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não sei o quê, mas hoje em dia eu encontro algumas pessoas daquela ainda, que ainda estão vivas. Eles falam, nossa, o que nós perdemos? Eu falei, azar de vocês. Viu só? Azar de vocês. Que risada boa da Dona Orivalda, que memórias gostosas também, né? História, poder mostrar os bairros. E olha, uma correção, quando eu chamei a reportagem, falei que a Gleba está na Zona Sul, é ato falho, porque por muito tempo ela esteve, mas uma reorganização recente na cidade agora colocou a Gleba na Zona Oeste. E falando em crescimento, esse lugar que a gente está mostra que a cidade ainda tem muito para crescer e para onde crescer. Mas isso, Alberto, é assunto para reportagens mais para frente, até porque eu estou entrando de férias. Muito bom poder fazer uma reportagem dessa para me despedir de todos vocês. Por um tempo curto, né? Tá certo. Obrigada, Vanessa, aí que vai descansar ao longo das próximas semanas. A gente volta a se encontrar daqui a uns tempos aí com mais reportagens bacanas. Aproveite bastante, Vanessa, e muito obrigado por mais essa temporada de trabalho aqui no nosso Meio Dia Paraná.
Aí, Vanessa então entrando em férias, dando uma descansada. Essa notícia aqui não para. E a participação dos telespectadores também é sempre muito bem-vinda. O pessoal falando, claro, dessa reportagem, a Maria Cristina. Eu morei no Parque Guanabara na época que não tinha asfalto. Morava em frente à escola Norman Prochet. Olha só, pertinho do Igapó 2. Cláudia, minha infância foi na Rua Caracas, no Guanabara. Boas lembranças. E o Rogério Augusto. Muito bom rever as imagens de arquivo com imagens da nossa cidade. Obrigado, Meio Dia Paraná. Tá aí, a gente gosta também, até por isso compartilha com todos vocês. Depois do intervalo tem mais Meio Dia Paraná com as atualizações do caso da menina Eduarda Shigematsu e também o inquérito daquele ataque à Escola Estadual de Cambé. Imagem agora ao vivo do Estádio do Café. Hoje à noite tem Tubarão e Juventude. Partida 9h30 da noite. Eu tinha falado 7h30, mas é 9h30 da noite, às 21h30, Tubarão, no Estádio do Café. Recado dado. A Polícia Civil concluiu as investigações do ataque que deixou 2 adolescentes mortos numa escola de Cambé. 4 homens estão presos, suspeitos de estarem envolvidos no crime e na venda das armas que foram utilizadas nesse ataque. Lado a lado, os delegados da Polícia Civil de Londrina e Cambé deram detalhes do fim da investigação, como os exatos 14 minutos entre a entrada do atirador no colégio Helena Collodi até a prisão pela Polícia Militar ainda dentro do prédio. Segundo eles, o assassino de 21 anos foi quem teve a ideia de cometer o crime. A polícia apontou que outros 2 homens estavam envolvidos no planejamento do ataque. Um deles de Rolândia, da mesma idade do atirador. Por que ele foi preso já no mesmo dia, segunda-feira, pela Polícia Civil? Porque, de forma bem contundente, ele se mostra envolvido com auxílio material no delito. O outro envolvido é um jovem de 18 anos, preso em Gravatá, Pernambuco. Ele é considerado o mentor intelectual do atirador. Segundo a Polícia Civil, esse jovem já é investigado por crimes semelhantes cometidos antes. Policiais daqui ainda vão buscar em Pernambuco os materiais apreendidos na casa dele. Com relação ao menino, ao rapaz de Pernambuco, ele tinha total conhecimento do fato, ele é um autor intelectual da situação, né? Nós temos aí a informação de que ele vem planejando o ataque, inclusive tem a informação de que poderia haver um ataque paralelo por parte dele que não foi executado, mas que poderia ter sido feito ao mesmo momento. Os suspeitos de 18 e 21 anos estão em prisão preventiva, sem data para deixarem a cadeia. Respondem por 2 homicídios duplamente qualificados, levando em conta crimes cometidos sem chance de defesa para as vítimas e por motivo torpe. Os outros homens de 35 e 39 anos estão em prisão temporária por conta da venda ilegal de arma de fogo e de munição utilizadas no ataque. Eles estão em uma investigação à parte, por quê? Porque nós, até este momento, temos apurado que eles não tinham ciência do ataque. O atirador de 21 anos foi encontrado morto dentro da cela da Casa de Custódia de Londrina, na noite do dia 20 de junho. A Polícia Civil afirma que ele se matou. O ataque ao colégio no centro de Cambé aconteceu no dia 19 de junho, quando o ex-aluno do Helena Collodi conseguiu acesso ao dizer que iria pegar o histórico escolar. Já dentro, ele sacou uma arma de fogo e atirou 16 vezes, segundo a Polícia Civil. Mas, ao todo, estava com quase 60 projéteis. Os delegados informaram que ele só parou porque o revólver falhou. Foi quando o seu Joel, que trabalhava por perto, entrou e segurou o atirador. Mas antes, os disparos atingiram os alunos Caroline, de 17 anos, e Luan, de 16. O casal de namorados morreu. Em homenagem aos 2, foram plantadas flores no pátio onde estavam. O delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina afirmou que vai propor a adoção de outros protocolos de segurança nos colégios do Paraná. Nós precisamos criar protocolo do que fazer no momento que o fato acontece, o momento crítico que a gente chama. Nós percebemos nesse ataque em Cambé que os alunos da sala de aula demoram 1 minuto e 4 segundos para reagirem de forma a se proteger.
Quando eles ouvem o tiro, eles demoram 1 minuto e 4 segundos para tomar medidas simples, que é se proteger, esconder. A gente viu uma série de falhas identificadas pelas câmeras de segurança neste evento, que a gente pretende, didaticamente, levar esse conhecimento para diretores de escola, para que isso seja disseminado, para que a gente possa se proteger. Novidades também no caso Eduarda Shigematsu, aquela menina encontrada morta em Rolândia em 2019. O júri desse caso não será mais em Rolândia. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Kathleen Tanan, como fica a situação de agora em diante? Alberto, essa decisão do STJ ainda precisa ser oficialmente repassada ao tribunal aqui no Paraná, que é justamente quem vai decidir a data e o local em que esse júri vai acontecer. Nós destacamos um trecho da decisão do STJ, compartilhamos aí com vocês, olha só, diz o seguinte: concedo a ordem de ofício para determinar o desaforamento do julgamento do processo, tem o número do processo, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definir a comarca para o qual o processo deverá ser desaforado. Ontem à tarde, os ministros do STJ analisaram esse pedido feito pelo advogado do pai da menina. O advogado tinha conseguido suspender o júri marcado para março e agora o STJ atendeu o pedido para que o júri seja em outra cidade. Concordaram que em Rolândia não haveria imparcialidade suficiente para julgar os acusados, porque os moradores sofreram grande comoção com a morte, o que poderia impactar no resultado do julgamento. A gente lembra que Ricardo Seide, pai de Eduarda Shigematsu, e Terezinha de Jesus, avó paterna, são aguardados para irem ao banco dos réus. Eles respondem pela morte da menina. O corpo dela, na época com 11 anos de idade, foi encontrado enterrado em abril de 2019 nos fundos de um imóvel que pertence ao pai dela, o Ricardo Seide. Ele está preso desde aquela época e é acusado de homicídio triplamente qualificado, de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Mas ele nega ter matado a filha, diz que já a encontrou morta e admite apenas a ocultação do cadáver. Já a Terezinha de Jesus, avó paterna, também foi presa na época, mas atualmente responde ao processo em liberdade. Não há prazo para que a decisão do STJ chegue aqui ao Tribunal do Paraná. Só depois disso é que o tribunal vai escolher a cidade e a data do júri deste caso de grande repercussão. Inclusive, nesses casos de desaforamento, geralmente não são escolhidas cidades vizinhas, então provavelmente serão escolhidas cidades mais distantes do que Londrina e Maringá. Alberto. Valeu, Kathleen, obrigado. Agora já 1h02, temos imagens ao vivo de uma queimada, um incêndio ambiental ali perto da Avenida 10 de Dezembro, na zona leste de Londrina, mas bombeiros não receberam qualquer chamado, né? A princípio, é uma queimada ambiental isolada em meio a esses dias secos de inverno. Aproveitar para trazer também as informações do tempo, já de olho na sexta-feira, mais um dia com o sol predominando em meio a algumas nuvens, mínima amanhã de 12 graus em Apucarana, as máximas 25, 26 graus na nossa região. Nessa outra tela, já dá para conferir também o fim de semana se aproximando e nada de chuva a caminho. Temperaturas mudam muito pouco, começando ali com 13, 14 graus e ao longo da tarde, 27 graus, 26, 25, enfim, poucas alterações ao longo dos próximos dias. Também aqui nessa tela, trago para você as participações de telespectadores com mensagens, comentando a reportagem dos 60 anos da nossa RPC Londrina, hoje marcando presença o Guanabara e a Gleba Palhano. A Carmen Quintiliano: vim morar em Londrina, no Parque Guanabara, após a geada negra dos anos 70. Estudei no Norman Porchet, muitas festas juninas de rua, inesquecível. Também sobre a reportagem, a Adriana de Arapongas: ótima reportagem, fui ao Catuaí pela primeira vez no começo dos anos 2000, fiquei espantada com o tamanho. E a Dinorá: que reportagem mais linda, amo essas histórias e fotos, parabéns grande RPC. Vocês têm passe livre em minha casa nos horários de jornais do meio-dia e à noite, às 19 horas. Muito sucesso para vocês sempre. Deus os abençoe. Obrigado, Dinorá. Obrigado a todos vocês. Falando em boa noite, hoje é mais cedo, hein? Tem futebol na tela da Globo, então boa noite. É ali pelas 6h30, 6h35, com a participação da nossa Mônica Dal. Tá chegando o Globo Esporte e depois tem o JH. Forte abraço. Até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você.
SatTrak, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina,